Boa tarde, Oração Ação volta novamente como nosso ponto de encontro, nosso lugar. Tantas pessoas marcam espaços quase que seus, quase que extensão de suas casas, em bares, em bailes, em baladinhas, em casas de show, em lugares de práticas esportivas. As pessoas se encontram em vários lugares. E cá entre nós, as pessoas se desencontram também nesses lugares. Nós temos escolhido como nosso lugar de encontro o Oração Ação. Um lugar de reflexão, de estudo, de conhecimento, de reprogramação, de estímulo ao bem. Conhecimento da vida. Autoconhecimento como ato reflexo do conhecimento da vida. E prática do bem como consequência do conhecimento. Como atendimento ao estímulo por expansão da consciência, por expansão da fraternidade. Que esses três pilares norteiem não apenas o Oração-Ação, mas norteiem as nossas vidas. Busquemos sempre o conhecimento, o autoconhecimento e a prática do bem. Graças a Deus, muito bom estarmos aqui. Hoje estudaremos as tentações, especialmente no momento do planejamento reencarnatório. Como pode um espírito escolher passar por tentações? Por que alguém pediria para a vida dificuldades? Vocês conseguem imaginar isso? Então vamos estudar. Precisamos ter curiosidade, precisamos ter paixão de conhecer o mundo, conhecer a vida, conhecer a nós mesmos e nos transformarmos, transformando as outras pessoas. Muito bom. Questão número 260 desse O Livro dos Espíritos. O capítulo é o capítulo 6º. Que trata da vida no mundo espiritual. Então, a questão 260 diz o seguinte: como pode um espírito querer nascer entre pessoas de má vida? Como assim? É preciso, dizem os espíritos em resposta a Allan Kardec, é preciso que o espírito seja colocado num meio onde possa suportar a prova que escolheu. Não podemos esquecer que os semelhantes se atraem. Então, para lutar contra o instinto do roubo, por exemplo, é necessário que ele se encontre entre pessoas que roubam. Muito interessante, não é? Vejam, há diversas situações concretas que podem levar pessoas a quererem reencarnar em ambientes desarmônicos. O mais baixo deles talvez seja o pensamento de vingança. Consciente ou inconscientemente, o espírito de má índole, voltado às suas sombras,
a título de justiça, pode querer reencarnar com pessoas que lhe fizeram mal, para justiçá-las. Um pouco menos ruim que isso, pode ser apenas uma questão de afinidade. Buscamos pessoas muito sombrias porque elas são como nós. São viciadas, são temerosas, são vingativas, são como nós, e semelhante atrai semelhante. Mas também já podemos, já no terreno das melhores das hipóteses, escolher reencarnar entre pessoas desarmônicas, por já termos ganho consciência de que a nossa cura se consolida no processo de ajuda a doentes com doenças semelhantes à nossa. É o que se conhece nos Alcoólicos Anônimos, na metodologia dos 12 passos do AA, como o 12º passo. Porque se sabe que a consolidação de uma cura se dá pela ajuda a pessoas com problemas semelhantes. É maravilhosa essa percepção, é maravilhosa essa certeza, e é ainda mais maravilhoso quando nos dedicamos a isso. Muito bom. Muito importante esse avanço. Por fim, há a situação ainda mais luminosa dos missionários. Pessoas que vêm à Terra voltados, focados no serviço, na ajuda ao próximo. São almas muito especiais que escolhem reencarnar, e justamente por ser especiais, escolhem reencarnar entre pessoas com dificuldades. Como disse o maior missionário, pelo menos do ponto de vista ocidental, o médico não veio para os sãos, e sim para os doentes. Então Jesus buscou com alegria, de bom grado, a convivência com pessoas em dificuldades. Porque os que vivem nas facilidades, nos poderes, no dinheiro, na fama, esses dificilmente se voltam para a autotransformação, para o autoconhecimento. Na euforia, basicamente ninguém muda. Essencialmente, a mudança é impulsionada pela tristeza, pela adversidade, pela crise, pelo incômodo. Diz o senso comum que são os incomodados que se mudam. E Jesus veio para o que ele chamou de pequeninos do mundo, para os sofredores, para os excluídos, sabendo que estarem aí os mais disponíveis à transformação. Os incluídos, os famosos, os idolatrados, os elogiados, os ricos, os poderosos. Esses dificilmente se apresentam disponíveis à automudança. Não é? Muito interessante perceber isso e, diante dessas verdades, buscar ajudar as pessoas
fazendo aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem, servindo compassivamente, empaticamente, colocando-nos no lugar dos outros, porque essa constante busca de outros pontos de vista nos aproximará da verdade que nos transformará. A verdade é como um objeto complexo. Se for iluminado por apenas um ponto de vista, não será visto na sua plenitude. A verdade não é alcançada por apenas um ponto de vista. Ou alguém pode achar que apenas os brasileiros, ou somente os homens, ou somente os ricos, ou somente os brancos, ou somente os de uma ideologia política, de uma religião, abarcarão toda a verdade. Claro que não. A verdade é fruto de diversas vivências e não é imprescindível vivermos todas essas vivências como veremos aqui. A boa vontade, a boa disposição ao serviço, a empatia, a compaixão abrirá, expandirá, trará novos pontos de vista para a alma e ela se aproximará com muito mais rapidez e eficácia à verdade que nos transformará. Vamos continuar vendo, porque esses pontos de vista serão reforçados por essas respostas. Questão número 260A. Se na Terra, pergunta Kardec, não existisse gente de má vida, o espírito não encontraria nelas os meios adequados para realizar determinadas provas? A resposta é sim. Não encontraria. E seria o caso de lamentar se isso acontecesse? É exatamente o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não tem acesso. É por isso que esses mundos são habitados apenas por espíritos bons. O homem deve se esforçar para que em breve o mesmo aconteça com a Terra. Kardec teve a impressão de que os espíritos com más tendências cumprem a função de remédios fundamentais para todos nós. E que, portanto, um planeta, uma humanidade sem espíritos de más tendências não nos ofereceriam remédios essenciais. Ocorre que os espíritos de má tendência são uns para os outros remédios essenciais. Os mundos superiores não precisarão desses remédios porque não terão esses doentes. Claro. Absolutamente lógico. Não é assim? Muito bem, questão número 261. Nas provas pelas quais deve passar para atingir a perfeição, o espírito deve experimentar todas as tentações? Precisará passar por todas as circunstâncias que lhe despertem o orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade e etc.? A resposta é certamente que não. Pois existem espíritos que escolhem, desde o começo, caminhos que os livram de muitas provas. Dito de outra forma, precisaremos passar por todas as dores? Não, a dor não é o único caminho, nem é o melhor caminho, não é o caminho de Deus para o nosso crescimento. O caminho proposto por Deus a todos nós para a nossa expansão é o do amor. Com esse caminho do amor, não são necessárias todas as provas,
porque o amor cobre a multidão dos pecados, ensinou Jesus. Vamos continuar ouvindo a resposta dos amigos espirituais. Mas aquele que se deixa levar pelo mau caminho, corre todos os riscos do mau caminho escolhido. Por exemplo, um espírito pode pedir a prova da riqueza, e essa lhe ser concedida. Então, de acordo com seu caráter, poderá tornar-se mesquinho, ou dadivoso, egoísta ou generoso, ou pode se entregar a todos os prazeres da sensualidade. Mas isso não quer dizer que ele tenha que passar forçosamente por todas essas situações. Essa questão é muito interessante. Realmente, viver as situações, as dificuldades, os vícios, cumpre em nossa existência a função da vacina. É passando pelas dores menores que nós nos preparamos e nos imunizamos frente às dores maiores. Então precisamos passar por todas as dores? Sim, mas não diretamente. Há o caminho da dor e há o caminho do amor. Aquele que optar pelo caminho do amor passará pelas dores todas, mas indiretamente. Ouvindo, acolhendo, colocando-se no lugar do outro para ajudá-lo, nós aprenderemos as lições próprias de muitas pessoas. Viveremos várias lições em uma só. Viveremos várias vidas em uma só. É por isso que a caridade não é um atributo dos santos, mas dos lúcidos. A fraternidade é o mais curto caminho, porque almas de boa vontade para o serviço ganharão aprenderão muitas lições, ganharão muitos remédios, avançarão muito em apenas uma vida. Vejam, meus amigos, a trajetória existencial nossa vai do egoísmo, que fecha tanto a perspectiva da criatura, ao amor, que incondicional, universal e profundo, expande, dá à criatura a perspectiva da eternidade. Como sair da estreiteza à amplitude total? Colocando-nos no lugar dos outros, cercando a verdade, vendo a verdade de diferentes ângulos, com diferentes pontos de vista, de forma a ganhar capacidade de abarcar a verdade como um todo. Essa verdade que nos libertará. Com essa lucidez, com essa percepção, entregaremos-nos de boa vontade os homens a entender as mulheres, os ricos a colocar-se no lugar dos pobres, os brasileiros a aprender com os japoneses, os africanos, os australianos, os chineses, os europeus. Um engenheiro compassivo, empático, saberá lidar muito melhor com os pedreiros, os azulejistas, os encanadores, os eletricistas que trabalham com ele. Aprenderá com todos eles, ensinará a todos eles, crescerá fantasticamente na sua capacidade de ser um bom engenheiro.
Isso é maravilhoso. Essa compreensão é maravilhosa. Entendermos que o caminho da dor nos vem quando nos apresentamos teimosos, resistentes, contrários à empatia, à compaixão, ao serviço. E assim nos fazemos, ao invés de serviçais aos diferentes, combatentes, inimigos dos diferentes. É impermeáveis aos diferentes que o homem se faz assassino das mulheres, que o branco se faz opressor dos negros, que o rico se faz explorador dos pobres. E assim todas as violências da face da terra surgem do egoísmo de má vontade. Porque o egoísta de boa vontade sabe que nada sabe. Abre-se reconhece a sua ignorância e abre-se aos aprendizados, por perceber que cada pessoa à sua volta é uma fonte fabulosa de lições e de remédios. Que lucidez linda! Que impulso nós tomamos para nos solidarizarmos cada vez mais, para servirmos, para vivermos a alegria de sermos úteis. Não apenas a todos os seres humanos que vierem à nossa vida ao longo de um dia, mas também aos seres animais, aos seres vegetais, aos seres minerais. E mesmo aos seres espirituais que vierem a nós com propósitos menos nobres. Todos vêm pela lei de atração e de sintonia. Todos vêm com uma função didática e terapêutica oportuna, exata, perfeita. Aceitemos e sirvamos a todos os que vêm até nós, com a certeza de que esse é o grande caminho de expandirmos muito e em profundidade e amplitude as nossas almas, curando-nos do egoísmo, curando-nos do orgulho, curando-nos de toda violência, para vivermos a paz, para expandirmos-nos pela caridade, pela fraternidade, rumo ao amor, como Jesus nos amou. Fantástico vislumbrarmos essa caminhada, não é? Muito bom. Muito boa noite, Maria Aparecida Nicolas, Ieda de Jesus Lopes, Emir Cajazeira, Osório Simões Filho, Sandra Gomes, Adelaide Dias, Inês Panucci, Andréa Santos, Esther Ponzoni, Andréa Salvatore. Que esse nosso grupo consiga preencher-se da luz que emana desse momento. E preencha-se tanto que transborde, levando essa luz, esse norte, esse rumo de vida fundamental do serviço compassivo em nossos gestos, em nossos pensamentos e sentimentos, em nossas palavras, por onde quer que fomos. Que espalhemos e transbordemos de nós mesmos também, marcando pessoas, compartilhando o vídeo, levando essa mensagem ao maior número de pessoas. Muito prazer em aprendermos juntos, trabalharmos juntos e criarmos juntos, dentro da nossa pequenez, um pontinho de luz
no meio da escuridão da humanidade. Que essa nossa uma vela acesa nessa imensidão possa se conectar a outras velas acesas e, como as lâmpadas de um aeroporto, servir de referência para todos aqueles que quiserem voar. Um prazer enorme estarmos juntos. Muito obrigado pela companhia. Amanhã estaremos juntos novamente às 18 horas. Venha, traga os amigos, aprendamos juntos. Até amanhã.